Olá, meus amores, tudo bem com vocês, né? Nós vamos continuar nossa rotina de estudos, mesmo remoto, à distância. Quer dizer que eu tô morrendo de saudade de vocês, né? Vocês com certeza devem estar com saudade da tia Andrea. Mas nós sabemos que esse período é necessário, que é necessário também a gente se dedicar um pouquinho à leitura. Então, dá uma folheada no livro, dá uma olhada, ler as coisas, né, que eu tenho passado, que eu tenho deixado para vocês na plataforma. Então, tô sentindo a falta, tá, de muita gente responder as atividades. Muitas pessoas têm colocado a atividade no Classroom, outras não. Mas, enfim, é importante que vocês percebam a importância da gente continuar estudando, tá? Estudando mesmo em casa, nós precisamos nos manter estudando. E é para isso que nós estamos aqui. É por isso que nós temos os nossos encontros todas quintas e todas sextas-feiras, tá? Então, o que é que nós vamos estudar, né? Nós encerramos os nossos estudos, né, sobre os povos africanos. Então, nós vimos que os povos africanos são povos diversos, que são povos que têm características múltiplas, que são povos que têm uma sociedade patriarcal, mas também tem a sociedade matriarcal. Nós vimos que os povos africanos têm religiosidade e modo de vida bem diverso, né? Mas hoje nós vamos ver sobre os fenícios. Está no capítulo 6 do nosso livrinho, tá? Então vamos lá. Quem são os fenícios? O que é que eles faziam como atividade comercial? Como era a base da religião? Por que será que eles tinham uma atividade comercial um pouco diferente de alguns povos da antiguidade? Aí eu pedi ontem, né, para vocês responderem algumas questões relacionadas às gravuras que tem na página 18. Olha só, né? Pronto, foi essa aqui que eu pedi para vocês observarem, tá? Então, e espero que vocês tenham feito. Agora nós vamos discutir as características mais gerais do povo fenício, tá? Meus amores, os povos fenícios, eles também eram chamados de cananeus, tá? Na antiguidade. Também são os povos que nós conhecemos como cananeus. Pedi para vocês pesquisarem, né, qual era o significado da palavra fenício. Então, na verdade, quem chamava os cananeus de fenícios eram os estrangeiros, né? Que tem a ver, tem relação o nome fenício, tem relação com a atividade comercial deles, né? Com o uso da púrpura, com o uso com a prática de fazer a pintura de tecidos, e vocês pesquisaram, vocês viram, tá? Então, vamos lá. Quais são, né? Por que o povo fenício, ele é chamado um povo voltado para o mar? Qual é a relação dos fenícios com o mar? Então, o que é que nós podemos perceber de cara? É que os fenícios, eles são as principais referências em termos de navegação no mundo antigo. Então, eles são povos que vão desenvolver uma frota marítima interessante e que vão realizar de maneira muito eficiente, de maneira bem prática, o comércio marítimo. Por que eles optam por isso? Isso tem a ver com os aspectos geográficos, né? Como assim, professor, os aspectos geográficos? Tem a ver com o lugar onde os fenícios se estabeleceram lá na antiguidade. Então, eles eram um povo, né, que ficava na costa oriental do mar Mediterrâneo. Tinha uma estreita faixa de terra, mas existia a ausência de terras férteis, ou de terras, como eu sempre uso o termo, de terras agricultáveis. Que são terras agricultáveis, né? Nós vimos nas outras aulas. São terras que é possível dar uma boa colheita. Então, como eles não tinham essas terras agricultáveis, eles se voltaram para o mar, né? Eles tinham poucas, não é que eles não tinham, é que eles não tinham o suficiente para suprir as necessidades do povo deles, né? Então, aí o que é que acontece? Eles começam a se voltar para o mar. Eles começam primeiro pescando, depois eles vão fazer esse comércio com outros povos, tá? Então,
os aspectos geográficos, né? Ou seja, a localização, o tipo de solo, o fato de estar próximozinho ao mar, tudo isso contribuiu para que os fenícios fossem um povo voltado para o mar, ok? Outra coisa interessante também sobre os povos fenícios é que essa experiência na navegação, ela contribuiu para que eles se tornassem um povo muito diverso, né? Um povo que tinha práticas, que aprendiam práticas de outros povos também, tá? Então, eles eram grandes comerciantes, eles transportavam as mercadorias das regiões, né? Daquela sociedade, das sociedades ali no mar Mediterrâneo, tá bom? E aí, isso era o comércio praticado por eles, né? Então, eles criaram rotas comerciais marítimas, tá, gente? Aí, a gente tem aqui no mapinha, ó, rotas comerciais e colônias fenícias. Então, o que são as rotas? São os lugares, né, por onde a mercadoria vai passar para ser deixada, para ser vendida, e eles vão cumprir aquilo ali, aquele trajeto a gente chama de rota, tá? E as colônias, né? O que são colônias? Lembram, assim, eu falei com vocês que quando um povo, ele domina outro grupo, ele cria uma colônia, tá? Então, além disso, além de criar essas rotas, o povo fenício, ele dominou algumas colônias, né? Algumas regiões que eram importantes para essa rota marítima. Então, essa rota comercial, ela intensificou essa ideia dos fenícios dominarem um lugar, uma região. Isso foi o caso, por exemplo, de Cartago, que era uma ilha e que era um ponto muito importante porque era um lugar centralizado onde dali aquelas rotas comerciais elas podiam ocorrer de maneira mais fácil, tá? Bom, então esses são os aspectos econômicos, geográficos do povo fenício, né? A gente seguindo o nosso trabalho, nós vamos perceber que o porto comercial era um lugar de muito encontro de várias práticas, de desenvolvimento da cultura, da maneira como a sociedade vivia, e tudo isso vai ficar muito demonstrado ali nesses portos, né? O tipo de embarcação que eles tinham, o desenvolvimento dessa embarcação, tá? E por aí vai, né? Então, eu queria que vocês prestassem atenção também na página 20 e 21, que vai ter essa descrição, né, esses grandes comerciantes na antiguidade, como eles vão organizar esses portos, como é que esse comércio vai acontecer, como é que as mercadorias que vão ser mais valorizadas. Então, a gente vai ter o azeite, o vidro, o tecido, tá? O tipo de embarcação muda, então a embarcação de guerra é um jeito, a embarcação de comércio é de outro jeito. E com base nisso, né, sendo os fenícios esse povo que vai entrar em contato com vários outros povos, eles vão desenvolver o que nós chamamos de intercâmbio cultural. O que é intercâmbio? Eu já falei para vocês em outras aulas na antiguidade. É quando eu tenho contato com outros povos, eu aprendo um pouco do que aqueles povos praticam e eles aprendem um pouco do que a gente pratica, tá? Então, vai haver esse intercâmbio cultural exatamente por conta dessa comunicação que vai haver por conta do comércio. Isso vai contribuir para que os fenícios eles deixem um intercâmbio, eles deixem um legado cultural, né? Eles deixem a sua contribuição na área da cultura, e aí a gente destaca, por exemplo, o alfabeto. Destacamos também a produção de vidros, objetos, toda a vidraçaria, a relação dos fenícios também com a madeira, né? Com o cedro. Na parte nas questões da arte também, que eles vão produzir, vai se espalhar pelo mar, né? Por essas rotas comerciais. E em termos religiosos, como eram os fenícios, né? Eles eram como muitos povos da antiguidade, eles eram politeístas. Além deles serem politeístas, a religiosidade deles também estava ligada às forças da natureza e dos astros, né? Então, o mar, as manifestações do mar, o sol,
o ar livre. Então, a todas as evidências que nós temos em relação a eles mostram que os rituais eram feitos ao ar livre, mostra que os templos, né? Os lugares onde eram considerados sagrados e templos, que provavelmente eles faziam sacrifícios de animais e de pessoas para homenagear e acalmar os deuses. Então, existia uma relação da religiosidade com os fenômenos naturais, ou seja, se chove muito, se chove pouco, né? Se tem um inverno muito violento, para eles tudo isso era uma manifestação dos deuses, tá? O que mais nós podemos falar? Então é isso, gente. Eles eram politeístas, eles adotaram alguns deuses, né, como sendo seus deuses. E isso vai... Como é que a gente sabe disso, né? Nós sabemos disso como nós sabemos sobre boa parte do mundo antigo. A partir dos resquícios arqueológicos, ou seja, gente, das escavações, como eu havia falado para vocês anteriormente, quando a gente está estudando o mundo antigo, a pré-história. Então, tudo que a gente encontra, as cerâmicas, os vestígios, máscara, pingente, tem um pingente aqui, ó, na página 22, os restos de edificações, os restos de embarcações, tudo isso vai contribuir para a gente montar, para a gente formar as ideias que nós temos sobre os povos, tanto os povos fenícios quanto qualquer outros povos da antiguidade, tá bom? Então, um beijo para vocês, Deus abençoe, leiam com atenção, né? O texto não é grande, são apenas 2 paginazinhas de texto, né? Das quais boa parte eu já falei com vocês aqui no vídeo, certo? Beijo! Um abraço, um bom final de semana. Espero que vocês estejam bem. Tchauzinho.